a sua Bíblia comigo. Pegue a sua Bíblia comigo. Abra lá no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2. Hoje é um dia especial. Eu falo sempre, todos os dias para mim é dia das mães, né? Mas hoje, como homenagem no mundo secular, a gente entende isso, precisamos parabenizar de antemão. Parabéns a todas as mamães aí, você que é mamãe, você que ainda não é. Declaramos que o Senhor possa te fazer feliz também dessa área, se assim for o seu desejo. Mas você que nos assiste, você que está conosco, que o Senhor continue te honrando e que você veja o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 9, até o 10, vai dizer assim: certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de palpiro, calafetou-o com betume e pinche, e colocou dentro o seu filho, e soltou o cesto entre os juncos, à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe acontecera. Extrementes, eis que a filha de Faraó desceu para lavar-se no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma das suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança, era um menino lindo, um lindo menino que chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha de Faraó: queres que eu vá e te chames uma mulher dos hebreus e que possa criar essa criança? A filha do Faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha de Faraó orientou-a: leve este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei a tua paga. E a hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Verso 10 para encerrar. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do Faraó, a qual adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Pai, aqui estamos para te agradecer pelos teus feitos e pelos teus ensinamentos. Que haja entendimento em nós, Pai, através da sua palavra. Nós estamos aqui para falar de algo que vem do céu, e justamente, Senhor, falar de tudo aquilo que o Senhor tem tudo aquilo que é a tua palavra para nós. Luz, lâmpada, caminho, direção, é a nossa bússola, é a nossa resposta. Por isso, Pai, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender tudo que o Senhor tem a ministrar a nós, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento. Queridos, eu quero falar um pouquinho, sobre esse dia tão especial. Não é só para mulheres, não, porque nós aprendemos com as atitudes de vários personagens bíblicos. Os personagens bíblicos, eles nos ensinam, eles nos dão direção. Então eu coloquei mãe, símbolo de força, fé e determinação. Veja bem, queridos, ela era filha de Levi, ela era neta de Jacó, e se casou com um homem chamado Arão. Ela foi justamente mãe de 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam. E por certo, esta mulher viveu para glorificar a Deus de Israel. E o significado de Moisés significa, justamente de Joquebede, melhor dizendo, o significado de Joquebede significa glorificar a Deus. Muitas vezes nós não entendemos qual é o propósito daquilo que o Senhor tem para fazer sobre a nossa vida. E nós precisamos aprender que na nossa vida nós precisamos glorificar a Deus em tudo que nós colocamos as nossas mãos. A mulher tem um papel muito poderoso no mundo como mãe. Ela cuida e se sacrifica pelos outros.
é bem diferente de muitas outras pessoas. Mas a mãe, ela não só cuida de si, mas ela ainda tem que cuidar dos outros e se doar cada vez mais. Uma coisa é quando você olha para si e cuida de si, mas quem é mãe sabe que você, além de ter a sua proteção pessoal, você ainda tem que se doar pelo outro e muitas vezes sacrificar a sua vida pela outra pessoa que foi gerada em você ou que Deus colocou para você amá-la. É interessante que, sem dúvida, a Bíblia nos ensina muito sobre o papel feminino, e isto pode ser a chave para transformar a vida do nosso lar. Quando eu entendo o papel da mulher, isso é transformador. Quando até ministro um casamento, eu sempre explico: a cabeça de um homem e a cabeça de uma mulher são totalmente diferentes, gente. São totalmente diferentes. Eu falo, o casamento já é um grande milagre. Um grande milagre. Quando João capítulo de número 2, você compreende aquela passagem que Jesus transforma a água em vinho, você vai compreender o que é de fato, o que é um relacionamento, um casamento. Porque na realidade o casamento é um grande milagre, você botar duas pessoas distintas, diferentes, criado com famílias diferentes, criado com culturas diferentes, cabeça de homem e cabeça de mulher para morar dentro do mesmo lar, só a mão do Senhor mesmo para dar vitória. Porque você pega o homem tem as suas percepções totalmente diferentes, você pega a mulher, tem as suas necessidades muito maiores, e você olha tudo aquilo, você olha e diz: Senhor, é só a mão do Senhor, só a mão do Senhor. E quem não entende isso, quem não vive isso, quem não compreende isso, nunca vai entender o que é de fato ser uma família. Então o papel feminino, ele é transformador. No entanto, que a Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, não é o diabo que entra, a tola a destrói com as suas próprias mãos. Quem destrói o lar muitas vezes não é o inimigo, é a própria mão da mulher, porque se ela não tiver sabedoria, esse lar será destruído, por consequência, atitudes humanas. Como também temos homens que são turrões, homens que foram muitas vezes ensinados de uma forma diferente, e eles acham que o machismo ou o cuidar está simplesmente colocar alimento na mesa, e ele não compreende qual é o papel de amar. Quando eu vejo Jesus declarando, sobre o casamento, e ele diz: maridos, Paulo vai declarar isso em Efésios 5, maridos, ame a sua esposa, como Cristo ama a igreja. Irmão, para as mulheres é muito mais fácil amar. Para as mulheres já está impregnado nelas. O homem acha que amar é dar as coisas. O homem acha que amar é colocar comida na mesa. O homem acha que amar é simplesmente servir a mulher, dizendo: não está aí, você não tem água, não tem luz, não tem casa, não tem carro, você já está aí. Mas a mulher quer sentimento, A mulher tem uma outra linguagem diferente da nossa. Eu falo para você, até hoje eu estou aprendendo. É um ensinamento que a gente aprende, mas muitos maridos foram ensinados que ser homem é aquele que supre as necessidades, mas ele acha que supre a necessidade física, e não muitas vezes sentimental. O homem não tem paciência de ouvir, o homem não tem paciência de sair, o homem não tem paciência de sentar e conversar, e principalmente mulheres, meus irmãos, mulheres quase não gostam de conversar, elas falam 300 palavras ao mesmo tempo, depois que ela fala 300, ela diz: eu não vou falar mais nada, E a gente vai vendo. Então isso é a capacidade, e a gente não compreende isso, e a gente precisa muitas vezes só simplesmente balançar a cabeça. Ela só quer ser ouvida, é ou não é? Mas é interessante, eu quero hoje homenagear as mães, e ao mesmo tempo as mulheres, gente, contando sobre a história de Joquebede. Para mim, um exemplo de uma mulher guerreira, determinada, que eu sei que pode tirar muitas lições. Não é só para mães, não. Eu falo para as mulheres, eu falo para homem, eu falo para qualquer um que sonha em verdadeiramente ser um servo de Deus, porque a atitude de um servo de Deus demonstra qual é o referencial de como você vive em Cristo. E tem personagens bíblicos, tanto masculino quanto feminino, que vai nos dar uma aula de temor, de vida com Deus, de determinação, que nos ensinam. Então a filha aqui justamente de Levi nos dá esse exemplo. Ela tem um filho, conhecido como Moisés, e em todo mundo, embora a sua mãe não seja lembrada pelo nome, certamente ela nos importa muito, porque você lembra de Moisés, mas muita gente nem lembra do nome da mãe de Moisés e qual a importância que ela tem para nós.
A filha do faraó, princesa do Egito, hein? Certamente era também uma grande mulher, que Deus a usou para influenciar na formação de Moisés. E com isso aprendemos que existem mães de todo tipo, mães que foram gerados, que geraram seus próprios filhos, como também tem mães que amam de coração. Nós precisamos entender que existem filhos que foram criados por outras pessoas, como assim Moisés foi criado pela filha de Faraó, como também existem mães que são aquelas que realmente geraram seus filhos, e isso não há nada melhor quando você se sente amado, você se sente cuidado. Nisso, Deus vê a sua soberania, a sua vontade, como plano de vida para Moisés. Todos nós, Deus tem um plano para cada um de nós. Você precisa entender, eu tenho falado muito esses dias, Deus tem colocado isso muito no meu coração, de falar, ei, planos podem dar errado, mas propósitos não vai falhar. Planos podem ter saído do controle, mas projetos de Deus para a sua vida não vai falhar. Você acha que Joquebede sonhou em ter um filho e colocar o menino lá na onde estava ali, à margem do rio, colocar o seu filho à mercê de uma situação de perigo? Ela não planejou isso, o plano dela era criar o filho, mas veio um plano diferente, mas o propósito de Deus já estava estabelecido para Moisés. Queridos, o que Deus estabelece, o nome dele é glorificado. O que Deus estabelece, o nome dele vai ser bendito na sua vida. Algumas coisas podem ter fugido do plano, mas jamais vai fugir do propósito. O que Deus tem para fazer comigo e com você, ele vai nos ensinar a ser servo, a ser humilde e aprender de Deus o que Deus tem para fazer. Por isso, mesmo assim, Faraó mandou matar todos os bebês do sexo masculino, jogando no rio Nilo, para que morressem afogados. Imagine, você teria coragem de pegar o seu filho, colocar na beira do rio, para que aquele menino pudesse morrer? Você confiaria em Deus, a tal ponto de você colocar tudo que você tem nas suas mãos, na mão daquele que é representante da nossa vida, para o nome do Senhor ser glorificado? Muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque nós não confiamos. A nossa confiança revela quem nós somos em Deus. A nossa confiança demonstra quem nós somos no Senhor. A nossa confiança é que mostra que nós temos confiança no propósito. Eu gosto muito de citar também que Abraão, queridos, quando Deus o chama, Abraão não estava numa igreja, Abraão não estava sendo acompanhado por um pastor. Os pais de Abraão eram construtores de ídolos, eram idólatras, e você precisa entender, aquele rapaz nasceu numa casa idólatra, foi ensinado de uma forma idólatra, aquele menino cresce, se casa, e Deus se manifesta a ele, falando para ele sair da terra dele, e iria levar ele para um lugar que iria lhe mostrar. Mas o interessante, por que Abraão é conhecido como pai da fé? Porque Abraão sai sem ver, mas Abraão acredita no que Deus tem. Ele não precisava de planos, ele precisava de propósitos. Você precisa entender que você não precisa de planos, você precisa de propósito de Deus. Quando você entende o propósito de Deus, você vai sair confiando que quem está contigo é muito maior do que qualquer situação. Quem está contigo é muito maior do que qualquer adversidade, qualquer luta. Abraão sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que Deus ainda iria mostrar. Abraão poderia dizer, eu não vou sair, eu não sei para onde eu vou. Mas Abraão sabia, eu sei com quem eu vou, eu sei com quem eu estou, eu sei quem está na minha vida. E se eu sei quem está na minha vida, o destino ele já traçou para mim, e o nome dele vai ser glorificado. Eu preciso entender os percalços da vida, as adversidades da vida. Você já imaginou se aparecesse para nós, escrito lá, quais são as lutas que você iria passar se você servisse a Deus? Você queria, gente? Seja sincero, você não iria querer. Você já imaginou, olha Joquebede, você vai ter um filho, vai se chamar Moisés, retirado das águas, e você vai glorificar a mim, porque você vai pegar o teu filho, vai colocar na beira do rio, você não sabe o que vai acontecer, viu? Ele vai ser criado pela filha de Faraó, deixa que eu cuido. Você acha que ela ia dizer o quê? Olha Senhor, faz o seguinte, eu não quero ter Moisés, eu prefiro sofrer agora sem ter o filho, do que sofrer por uma coisa que eu não sei o que vai acontecer. Só que aí que é o nosso engano, gente. Você como servo de Deus, você como mãe, vocês se doam a tal ponto, que vocês ficam sempre na base da oração, clamando, porque vocês confiam no Senhor, e quem confia no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece o quê? Firme para sempre.
Eu quero declarar que vocês são firmes, e o seu plano, o seu projeto, aquilo que você colocou diante do Senhor, você pode ter certeza, o Senhor vai abençoar. Quem gera um filho, o que vai ser lá na frente? Você sabe? Quem gera um filho, você sabe o que ele vai se tornar? Você não sabe, se nasce num lar de pobre, se nasce num lar de rico, se nasce num lar de humilde ou não. Vem cá, o que esse menino vai ser? Não é fé? Não é criar alguém que você ainda não sabe o que vai acontecer, mas só que você não cria porque você confia em você. Você cria porque você coloca nas mãos do Senhor. Assim foi Joquebede, e por isso eu quero aprender com vocês aqui, exemplo dessa mãe, de fé, determinação e de força, porque eu vejo em mães essa determinação. Eu falo pela minha mãe, gente. A minha mãe passou por uma separação com 18 anos de idade. 18 anos de idade, ela era mãe de 2 filhos. Uma mulher que não casou para ser infeliz, ela casou para ser feliz, mas com 2 filhos, 18 anos, teve que fugir para viver uma vida diferente. Será que era aquilo que ela queria? Eu falo, ela foi minha mãe, ela foi meu pai, ela foi quem lutou, ela conta coisas hoje que eu não fiquei sabendo lá atrás, mas ela disse que teve dia que ela tinha que contar as moedas, para comprar o pão. Gente, só sabe o esforço que faz quem passa. Tem histórias que você está escrevendo, que o Senhor está cuidando de você. Tem histórias que lá na frente você vai poder sentar com seus netos, com seus bisnetos, e relatar como Deus tem cuidado de você. Que no meio dos rios da vida, que seja Nilo ou que for, dos perigos que você enfrentou, quem tem cuidado de você é o Deus Todo-Poderoso. E isso é que é maravilhoso. Então o que eu posso aprender com Joquebede, quando eu olho para a Bíblia e vejo uma mãe determinada? Você acha que ela casou, gente, para perder um filho? Ainda tem uma sentença de Faraó para matá-lo. Quantas sentenças estão determinando que o nosso lar será destruído? Quantas sentenças estão determinando que os nossos filhos vão ser drogados? Quantas sentenças estão vindo para dizer que não vai ter jeito para a nossa casa? Mas quem é maior é o Todo-Poderoso. A tua vida tem um dono, a tua vida tem quem o controla, e se você confia nele, o nome dele vai ser glorificado. Se você confia nele, você pode ter certeza, como esta mãe, ela nos ensina a dar exemplo de fidelidade. Então, primeira coisa que eu aprendo aqui com Joquebede, Joquebede escolheu confiar. Se você quer ser uma mãe vitoriosa, se você quer ser um cristão vitorioso, primeira coisa, escolha confiar. Sem confiança, você não chega na determinação do que Deus tem para a tua vida. Sem força em Deus, você não vai conseguir enxergar o que Deus tem para a sua história. Pastor, isso é só para mãe? Não, gente. Quem não confia em Deus não vai chegar em lugar nenhum. Hebreus 11, 23 vai dizer: pela fé, Moisés já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram ao mandamento do rei. Você precisa entender, você não pode se estremecer porque algumas sentenças foram dadas. Você tem que confiar naquele que te chamou para a vida, aquele que te chamou para a luz, aquele que é o Senhor da tua vida. Quantas pessoas que, se a gente fosse ouvir aqui, mães, quando você teve seu filho, talvez você não tinha nem condições de ser mãe. Imagina, minha mãe foi mãe com 14 para 15 anos. Você imagina, gente, da minha irmã, era 2 crianças, uma criança cuidando da outra. Tem coisas que a gente não tem noção. Quantos imaginaram que só iria namorar e de repente apareceu grávida? Quantas pensaram, não, é o meu casamento dos sonhos, e de repente não foi. E aí você olha, e se você não aprende a confiar em Deus, Deus jamais vai mudar a sua vida. Isso eu estou falando num caso de uma mãe, mas é num caso de um cristão, num caso de um servo de Deus, que muitas vezes confia em Deus, e as coisas ainda aparecem sobre a sua vida. Nós não estamos isentos das adversidades, não, querido. Nós não estamos isentos das lutas, não. Você precisa entender, as lutas vão vir. O Senhor manda os discípulos entrarem no barco, mas não fala para eles que eles vão enfrentar a tempestade. Os discípulos entram no barco, mas a tempestade ninguém sabia que ia ter. Na tempestade da vida você precisa confiar mais do que nunca que quem te colocou lá foi o Deus Todo-Poderoso.
Você precisa entender, você mãe, você crente, você servo de Deus, você que é justo. Ei, nessa tempestade, tem alguém que está conduzindo o teu barco, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem alguém que está cuidando de você. Então eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida. Confiança, confiança, confiança. Seja confiante, Deus está contigo. Deus não te deixou, nem vai te deixar, nem vai te abandonar. O propósito de Deus vai se cumprir. Pastor, mas o plano dele tem falhado na minha vida. Não falhou não, querido. Falhou o que você pensou, falhou o que você imaginou, falhou o que você idealizou, mas o propósito dele vai se realizar sobre a tua história. Você precisa confiar nisso, porque Joquebede imaginou ter um filho, criar como qualquer um outro, mas Deus tinha um propósito. O plano dela era um, o propósito de Deus era outro. O propósito dela era criar um filho. Deus queria um libertador. Você olha e está vendo um plano, dizendo: meu filho vai ser médico, meu filho vai ser engenheiro. Deus está dizendo: vai ser um pastor, vai ser um missionário, vai ser alguém que vai glorificar o meu nome nas nações, e o nome do Senhor vai ser bendito. Talvez você fez um plano para a tua vida, dizendo: eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Deus está dizendo: ei, o teu propósito, o teu plano pode ser um, mas o meu propósito vai acontecer sobre a tua vida. Através da tua vida, tu vai glorificar o meu nome. Através da tua vida, muitos vão ver que as suas feridas não vão mais fazer motivos de você olhar e sentir dores. Você vai tocar, irmão, como eu sempre falo, eu tenho aqui, uma cicatriz aqui nessa perna, 60 pontos eu levei nessa perna. Hoje eu posso bater aqui, por quê? Porque está cicatrizado. O que está cicatrizado não dói mais. O que está cicatrizado não vai mais trazer dor para você. O que está cicatrizado não vai mais, irmão, trazer em você memórias de dores. Sabe o que vai lembrar? De um momento de aflição que você passou. Mas hoje alguém que toca vai sentir que está curado. E eu quero declarar: se há alguma ferida na tua vida, no meio desta caminhada, que foram abertas na tua vida, confia, porque o mesmo que abriu vai fechar todas as suas feridas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu declaro, querido, essas feridas é para que Deus seja bendito. Pastor, qual é a lembrança que você tem? Andando num cavalo, entrando debaixo de um caminhão. Para muitos disseram: morreu. Para Deus estava dizendo: vai glorificar o meu nome, vai estar no altar pregando o meu nome, vai estar no altar, porque é através dele que eu vou fazer. Até outro dia, há um tempo atrás, alguém virou e falou assim: por que você não faz uma cirurgia plástica e tira essa cicatriz aí? Aí eu olhei e ia responder algo, da mesma hora veio assim: eu fiz com você igual fiz com Jacó, eu tive que trocar na tua coxa para mudar o teu andar. Tem coisas que a gente não entende, parece plano de morte, mas é propósito de salvação. Para você pode parecer uma situação adversa, mas é Deus cuidando de você. Tem coisas que Deus está cuidando de você, porque se fosse para você fazer, se fosse para Joquebede entregar Moisés para ele ser o libertador e morar no palácio, jamais ela poderia ter feito isso. Mas muitas vezes Deus nos arrocha, nos dá planos diferentes para cumprir o propósito sobre a nossa vida. Mas eu preciso confiar. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: confie mais, confie, acredite que o Senhor é contigo, acredite que o Senhor é sobre a tua vida, amém? Declare com fé. Segundo ponto, Joquebede escolheu acreditar. Você já parou para imaginar a situação dessa mãe? Esconder um bebê, ninguém podia ouvir o choro do bebê, ninguém podia imaginar que ali havia nascido um menino. Por certo, quando ele pensava em chorar, Joquebede corria para amamentá-lo, já botava logo, acredito, no peito, né? Afinal, foram dias vivendo em total confiança e comunhão com Deus. Então, queridos, além de você confiar, você também tem que acreditar. Você tem que acreditar. Quem está na sua vida? Quem te chamou? Por que você está vivo? Você está vivo porque você tem um propósito. Tem um propósito de Deus na sua vida. Ei, mãe, Deus te levantou porque Deus tem um propósito contigo. Ei, mulher, Deus tem um propósito na sua vida. Não é porque algumas coisas do percalço da sua vida deu errado que é o seu fim, não. Deixa eu lhe falar. Deus tem algo para libertar em mim e também nos que estão de fora. Vou te falar algo. Aquilo que mais te feriu, aquilo que mais te machucou, vai ser algo libertador na vida de muita gente. Se você entender que aquilo que mais te feriu, mais te machucou, um dia vai ser motivo de libertação para muitos que vão se aproximar de você e não sabe como resolver isso. E Deus vai mostrar que existem cicatrizes que estão na nossa vida porque Ele nos libertou.
Ele nos curou. Já imaginou você abrindo e alguém falando para você: eu estou passando por isso, é o meu fim, eu vou dar cabo à minha vida. E você vai dizer: segura aí, você está falando do quê? Ei, eu tive que ter esperança, eu tive que confiar, porque eu já passei por isso, e hoje eu tenho propriedade para falar sobre isso. Falando sobre isso, eu estou de pé, porque o Senhor me sustentou. O Senhor cuidou de mim, e o Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai cuidar de você, mãe. Terceiro ponto que eu vejo aqui: ela entendeu que Deus tinha um propósito na vida do seu filho. Você entende que a sua vida é um propósito? Você entende, mãe, que a sua vida é um propósito? Que os seus filhos são um propósito de Deus? Você entende isso? Houve uma profecia bem conhecida sobre os filhos de Israel. Deus havia dito a Abraão que os seus filhos seriam escravizados, mas Deus os libertou dos traumas e também traria de volta para a terra prometida. Essa profecia aconteceu, e o Senhor tinha dito. Eu pergunto, será que Joquebede não tinha noção? Sabe qual é o problema, irmãos? Eu não sei vocês, mas você já ouviu que ultimamente a gente tem que ficar lembrando as pessoas das coisas boas, porque as ruins sempre estão em ibope? As pessoas é assim, o telefone toca de madrugada, o que você pensa? Morreu alguém. É assim ou não é? Alguém te liga diferente, alguém diferente. Quando você atende, você fala: ih, já vem notícia ruim. Você só pensa em notícia ruim. Parece que a nossa mente já está trabalhada em pensar em notícia ruim. Você tem que pensar numa coisa, querido: ei, vai acontecer novidade de Deus sobre a tua vida. Você precisa acontecer uma coisa: Deus tem um propósito contigo. Você não é fruto do acaso, não. Você é fruto de um propósito, onde o nome do Senhor vai ser bendito através da sua história. Você precisa entender que não é porque algumas coisas. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falando: eu fiz ontem 2 casamentos, olha que bênção, 2 casamentos ontem. E a gente servindo ontem, e uma das pessoas que eu estava conversando: não, eu não vou lá tirar o visto não, porque na primeira eu fui reprovado, e eu não quero pagar 800, 900 reais, porque eu vou ser reprovado de novo. Eu disse: como assim? Tem pessoas que ele já intitulou na cabeça dele, que já deu errado. Tem gente que tudo que ele faz, já pensa: vai dar errado. Deixa eu lhe falar uma coisa: o Senhor vai renovar a tua mente. Eu declaro: ei, as coisas vão começar a dar certo na tua vida. Deus precisa renovar a nossa mente. Deus precisa renovar o nosso entendimento. Você precisa parar de perder que tudo é perca, que todo mundo está todo mundo contra você, que não vai dar certo, que você não é capaz. Querido, eu estava assistindo um videozinho daqueles lá do Instagram. Aí falou assim: você sabe por que quem criou o carro é o chamado carro T? Não. Aí a moça falou assim, do podcast, né? Sabe por que é carro T? Porque ele já tinha feito o A, o B, o C, o D, o E, o F. Ele já estava quase no alfabeto. Quando estava perto de acabar, o sonho dele concretizou. O problema é que tem gente que mal começou no A e já está desistindo até para ir para o B. A vida não é vida feita de desistência. A vida é feita de tentativas. E só desiste os fracos. Agora, a mãe, mesmo em meias situações, eu tenho certeza, quem aqui, irmão, muitas aqui, apesar que a gente está vivendo uma vida hoje bem diferente do passado, mas muitas mães tiveram seus filhos, foi na roça. Muitas mães tiveram seus filhos, não tinha nem parteira. Muitas mães não tinham nem emprego, e criaram os seus filhos de uma maneira totalmente diferente. Hoje nós temos N oportunidades. Hoje nós temos N situações na vida. Muitos já têm casa, muitos já têm luz elétrica, muitos sabem do que eu estou falando. Mas gente, eu pergunto para você: morreu? Deixou de criar os seus filhos? Você deixou de ver o milagre de Deus? Você precisa entender como Deus tem cuidado de pessoas, gente, que na dificuldade o Senhor zelou por elas. Você precisa entender que Deus tem cuidado de você, mãe. Deus tem cuidado da sua vida. Você já casou com tudo pronto, Liliane? Já tinha o quarto do bebê montado? Quantos de nós, quando a Sara cresceu, gente, quando a Sara nasceu, ela foi dormir no meu quarto? Não tinha o quarto do bebê, era o quarto do casal. Eu morava numa casa de 3 cômodos. E a vida passa, e eu te pergunto: morreu por causa disso? Ainda tive a oportunidade de ter o berço, mas quantos um filho dormiu num colchão? Você precisa entender que as adversidades vêm,
E não é para quem é bonito ou para quem é feio. Só vence quem tem confiança, quem tem esperança e quem tem determinação em Deus. É isso que faz a diferença. Joquebede também nos ensina que construir também demora ser uma vida vitoriosa com caráter. Joquebede ensina Moisés a ser quem ele é. A vida está te ensinando, e ensinando você a passar o que você está passando, porque todos aqueles que veem você, vão ver um exemplo de caráter. Você, mãe, que está forjando no seu filho, um filho dependente em Deus, é para ser um filho de caráter. Os nossos exemplos não é para nossa lamúria, não é para nós chorarmos, é para nós nos alegrarmos hoje, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu aprendo também com Joquebede, que ela entregou tudo nas mãos de Deus. Quem não entrega, não recebe. No dia que você entregar, e você achar que Deus está demorando, que Deus não está agindo, que Deus não está operando, e você quiser pegar, ei querido, Ele não age aonde você age. Ele só age quando você espera nele. E esperar nele não é fácil, porque existem resultados que a gente recebe que não gostaríamos, existem palavras que a gente recebe que não gostaríamos, mas Ele manda você confiar. Eu fico imaginando Joquebede cuidando daquele menino 3 meses, e ainda ter que botar o seu filho. A gente fala por muito tempo, falou, né? Muita gente fala que ele foi botado no rio. Não, ele foi botado junto à margem. Se você ver no verso 5, você vai ver, foi colocado naquele cestinho junto à margem do rio. Ele foi colocado ali. Agora imagine, sem saber o que iria acontecer. Se você não confiar em Deus e não colocar na mão do Senhor, você jamais vai acreditar no que Deus vai fazer sobre a tua vida. Então, querido, eu quero declarar sobre você: tenha mais confiança. Nos momentos mais difíceis, entrega tudo a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Os seus filhos não são teus, os meus filhos não são meus, os nossos filhos são do Senhor. E se você gerou, você precisa confiar, os teus filhos são bênção de Deus. Você, mãe, é uma vitoriosa. Mãe é vitoriosa, gente. Mãe não é fácil não carregar 9 meses outra criaturinha lá dentro de você. É um milagre da vida, é ou não é? E no tempo certo, expelir isso, porque o corpo mesmo já expele. Aí você olhar e você, como é que esse menino nasceu aqui dentro? É só a mão de Deus, gente. Só a mão de Deus. Por isso, eu quero caminhar para o fim dizendo para você: faça o que estiver nas suas mãos e deixe Deus encarregar do resto. O que você pode, faça. Mas o que você não pode, deixa que Deus vai fazer. Ei, querido, outra qualidade de Joquebede foi a criatividade. Mãe é criativa. Ela fez o cesto, ela colocou ali, cercou com betume, mandou a irmã vigiar, e ainda mandou Miriam oferecer ajuda. Irmão, tem umas coisas que só mulher tem. A mulher, irmão, acho que elas são feitas de parabólicas. Dizem assim, chegou a internet, né? O dono, o criador aí de tudo isso aí, já tinha na mulher, gente. Esse chip já tinha na mulher. A mulher ela já percebe coisa que o homem não percebe. A mãe principalmente já sabe até quando o menino vai cair. Parece que ela já faz análise. É assim ou não é? Mãe tem percepções que só Deus. Então essa mãe, ela muitas vezes, ela se encarrega de muitas situações. Ela cuida, ela é cuidadora. Vocês podem verificar, chega num presídio, gente, o filho pode ser o maior bandido, a mãe está lá numa fila de 2, 3 horas, levando alimento, porque a mãe não esquece. Eu pergunto para você, ele é bandido, mas deixou de ser filho? Muitos pais não querem saber, mas mães têm um coração de amor e perdoador. Então, mãe, eu quero te falar, você tem um galardão, você é abençoada, mas você precisa encarar isso e acreditar que mesmo em meio à sua criatividade, tem um Deus que tem cuidado de você. Agora, como servo de Deus, você pode ser criativo, você pode ser talentoso, você pode ser bom no que você faz, mas lembre-se, quem cuida de nós é o Senhor. Tem coisas que nós vamos dar conta, a nossa inteligência vai ser fenomenal. Tem gente que tem um QI elevado, mas a sabedoria só Deus pode dar. Você sabia que é interessante isso? Veja bem, eu pergunto, contador lidar com o que, gente? Com contabilidade que mexe com o quê?
com dinheiro. Você já viu o contador endividado? Hã? Sim ou não? Sim. Economista, já viu endividado? Sim. Agora eu te pergunto, por que o cara aprendeu a lidar com aquilo e não sabe nem para ele mesmo? Você chega lá no nutricionista, o nutricionista é desse tamanho, você vai acreditar? Estou falando a verdade, gente. Mas muitas vezes você olha pelo natural. Você já viu médico doente? Tem médico doente, mas ele não pode se curar, porque tem coisa que só Deus pode fazer. Você precisa entender, ou você confia, porque você confiar é uma determinação que tem que ter dentro de você, no meio das adversidades. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer, se não for o Senhor na minha vida. Tem coisa, gente, que eu poderia fazer tudo, eu daria tudo, o meu dinheiro para fazer, mas não é o seu dinheiro que faria. Quantas pessoas milionárias morreram no Covid? E daria todo o dinheiro que tinha para comprar o ar que ele precisava, mas ele conseguiu? Sabe por que não? Porque tem coisas que só Deus pode dar. E se você não confia, Deus jamais pode fazer sobre a tua vida. Agora, são segredos que Deus discerne só para quem é seu. Por isso, quando Joquebede enfrenta a adversidade, ela tinha duas opções: ou ela cuidava do menino e o menino morria, ou ela colocava na mão de Deus e o menino virava um propósito do Senhor. Tem coisa que na sua mão morre, tem coisa que na mão de Deus vive, e você tem que escolher. Eu e você nas nossas mãos podemos ser um perigoso, mas nas mãos de Deus vamos ser uma potência, para o nome do Senhor ser glorificado. E eu termino falando: sua fé em Deus é recompensada. Joquebede, ao olhar para tudo aquilo, ela tem fé. Fé é enxergar onde você não pode olhar com os olhos naturais, você tem que enxergar com os olhos espirituais, porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não vejo. Eu não vejo, mas eu confio. 3 meses Joquebede escondeu o menino, mas teve um momento que não dava mais. Ou você confia, ou você confia. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos tocar o coração de Deus com a nossa fé, seguida pelas obras. Joquebede, quando colocou a sua ação, ela colocou o coração de Deus, e foi onde obteve a resposta para ser grande ali e demonstrar quem ela é. Querido, eu te pergunto, quantos homens na Bíblia são citados pelo seu comportamento, mas são anônimos? Você já reparou que é poucos os que Deus dá nome? Porque tem uns que Deus tem que mostrar o nome para mostrar a diferença de quem confia. E existem atitudes que vão ficar marcadas na nossa história. Você não vai ser marcado pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pela posição que você tem. Você vai ser marcado pela fé que você adquire em Deus. Como servo de Deus, a gente precisa confiar e determinar isso. Essa mulher desconhecida da Bíblia é um grande exemplo e deixou sua marca em não só naquele tempo, mas até hoje. Falar de Joquebede hoje é falar de determinação, é falar de fé e é falar de força. Porque imagina, construiu o junco, construiu o cesto, calafetar aquele cesto, entendendo que ela ia colocar o filho dela ali. Gente, só quem enxerga em Deus. E eu te pergunto, será que ela era artesã? Tem coisa que Deus vai te dar, tem habilidade que Deus vai te dar, que você nem sabia que tem. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, para você cuidar dos seus, que nem você sabia. Mas tem uma coisa, você precisa ter dependência dEle. Porque o que Deus vai te revelar, vai ser para que o nome dEle seja glorificado. Você vai poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Agora eu te pergunto, quer ser vitoriosa? Quer ser vitorioso? Então comece a se movimentar em direção ao seu milagre. O seu milagre tem nome. O seu milagre tem nome. E é com muita ousadia. Tenha fé. Porque o seu milagre está em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só quem age pode ver o milagre.
Quem fica esperando ou se lamentando, jamais vai enxergar o que Deus tem. Mas quem tem propósito, entende o que Deus é capaz de fazer. Então, eu quero te declarar, ei, talvez as pessoas olham para você e dizem assim, é frágil, coitadinha, já passou por isso, coitadinho, está enfrentando isso, já quebrou 3 vezes. Querido, eles não vão lembrar de você o quanto você quebrou, eles vão lembrar de você onde você está. Lembre-se, a capacidade nossa está em nos determinar em quem nós chegamos. Eu te pergunto, quem é que fica lembrando que Moisés estava na beira do rio? Ou quem é que fica lembrando quem se tornou Moisés? A sua história que você está escrevendo é uma história onde vai glorificar o nome do Senhor. Está passando, está chorando, mas acredite, o Senhor é contigo. Ei, mães, tenha força, tenha fé. Os seus filhos não são teus. Essa semana eu conversei com uma mãe e estava orientando ela e falando, ó, não aceite determinadas coisas. O seu ventre não é um ventre egípcio. Declare que o seu ventre é um ventre hebreu. Declare que os seus filhos não foram chamados para ser escravo. Os seus filhos foram chamados para servir a um Deus que é todo poderoso. O Senhor Deus Todo-Poderoso. Declare isso sempre. Abençoe a sua vida. Declare, a minha mente não é mente de escravo. Quem pensa em derrota, quem pensa em fracasso, quem lembra do passado, quem fica vivendo o que a terra pode oferecer, é quem está escravizado. Por isso que quando aquele povo chega diante do Mar Vermelho e olha aquela dificuldade, eles olham para a luta e lembram do passado. Toda vez que uma adversidade se levantava, alguém se lembrava do passado. Quem lembra do passado é escravo. Por quê? Porque eles trabalhavam olhando para o chão. Você precisa entender, os seus olhos não estão mais no chão, os seus olhos estão em Cristo. E se seus olhos estão em Cristo, você precisa entender que é dele que vem a tua força, é dele que vem a tua capacidade, é dele que vem o cuidado para você continuar vencendo e o nome do Senhor ser glorificado. Aprenda isso, você é vitoriosa, você é vitorioso e o nome do Senhor será glorificado. Fica de pé em nome de Jesus. À noite nós vamos ter aqui uma homenagem, uma apresentação das crianças, uma lembrancinha para todas as mães. Eu sei que muitos hoje foram para a casa dos pais, das mães, mas a gente entende, mas a gente está aqui cumprindo um propósito, e eu agradeço a todos vocês que estão aqui hoje. Você que está aqui hoje, depois tem um cantinho ali para você, mamãe, tirar foto, ou com a sua mãe, você tirar foto. Tem outro ali atrás também, feito com muito carinho, pelo núcleo, né, do Kids, e também de decoração, que eles fizeram com todo carinho, para que cada um não saia sem você tirar sua foto, marcar a nossa igreja, marcar nosso Instagram, para que a gente possa estar junto, porque com todo carinho nós queremos declarar, o Senhor é a tua força. Confia no Senhor, acredite no Senhor, creia que Ele é Senhor, creia que Ele tem cuidado de você. Eu quero orar por você. Tem alguém que quer receber oração? As mães em especial, sai do seu lugar e vem aqui à frente.